Existe um autor cristão, mas protestante, mas muito caro à Igreja Católica, muito querido pela Igreja Católica, que é o C.S. Lewis. Talvez você já tenha lido livros sobre ele. Na Inglaterra, as crianças aprendem a ler os livros dele já na escola, porque lá é um grande literato. Ele é anglicano e ele, juntamente com o Tolkien, são dois autores. O Tolkien é católico, o C.S. Lewis é protestante, mas eles aprenderam a ensinar às pessoas alguns fundamentos da teologia através da fantasia. Então, por exemplo, Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, que parece coisa que você assiste sem uma noção do que acontece, parece uma coisa muito fantasiosa, mas na verdade aquilo é pura teologia. Ele quis explicar a situação do ser humano no pecado original e como ele se liberta do pecado original, que é muito bonito. Mas o Lewis, queria falar dele hoje, ele tem um livro que se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É uma fantasia, uma ficção que ele criou para ensinar como que o demônio age. Então ele criou uma história em que tem um demônio mais velho, mais experiente, e um demônio mais novo, né? O demônio mais velho é o Scruton e o mais novo é o Warwood. Então o mais novo está aprendendo com o mais velho como é que ele faz para tentar o ser humano, como é que ele faz para tirar o ser humano do caminho. E lá pelas tantas do livro, o menino, o demônio mais jovem, diz para o mais velho assim: eu sei o que eu vou fazer com os homens. Eu vou colocar neles razão, racionalismo. Quanto mais razão eles tiverem, mais eles vão ficar racionalistas e se afastar de Deus. E o demônio mais velho diz para ele assim: não, tá doido? Vai fazer isso não. Se você colocar esse povo para pensar, logo eles vão chegar em Deus. Você tem que fazer com que eles não pensem. Você tem que fazer com que se separe na vida, Estado e religião. Quem está no Estado não pode falar de religião. Quem está na religião não pode dar palpite na vida do Estado. Você tem que separar essas coisas, porque se você colocar esse povo para pensar, eles vão chegar ao conhecimento de Deus. Ele estava ensinando para o demônio mais novo o espírito do laicismo. O laicismo é essa ideia louca que se tem hoje de que nós não podemos expressar, que o Estado é laico e não podemos expressar a nossa fé. Agora o problema é que o Estado ser laico não significa que as pessoas não são religiosas. E elas podem expressar a sua fé, sim, de qualquer maneira que quiserem, porque são livres para isso. Mas se prega um laicismo, onde você não pode expressar a sua fé em lugares públicos. E isso, cada vez mais, tem se tornado terrível. Por que o padre está falando isso para vocês? Porque quando Pio XI, essa festa, essa solenidade que nós celebramos hoje, ela é muito nova, ela é muito recente. Quando Pio XI era Papa, ele colocou essa festa, a festa de Cristo Rei do Universo. E qual foi o motivo? Para acabar com a heresia moderna do laicismo. Hoje nós celebramos Cristo Rei porque nós proclamamos uma vitória. Pio XI diz na bula em que ele escreveu que a derrota do laicismo seria esta festa, onde nós declararíamos que Jesus é o Senhor da nossa história e da nossa vida. Então por isso hoje aqui, o que nós celebramos é isso. Celebramos que o Senhor é o Rei, e se Ele é o Rei, é Ele que governa os nossos corações. Não é o Estado, não são pessoas, não são ninguém. É o Senhor que nos governa. Ele que governa os nossos corações. E nós precisamos ter cuidado para não entrar nessas ideias laicistas, porque elas são bem convincentes, muito convincentes. Num determinado momento, o demônio mais velho diz para o mais novo que ele não pode deixar as pessoas tristes. Ele precisa fazer com que as ideias
sejam ideias felizes, porque vão ficar iludidos com a felicidade, e aí eles vão se esquecer de Deus. Quando nós entramos nessas ideias, esses pensamentos, isso acaba acontecendo conosco mesmo. Olha, hoje, 2 ladrões são crucificados ao lado de Jesus, com ele. Foi o evangelho que nós lemos. Esses 2 ladrões não era qualquer tipo de ladrão. Há 2 termos para designar ladrão na língua grega, né? Klepto, que vem aí da nossa palavra kleptomania, que é o ladrão que rouba. Ladrão, que a gente fala popularmente, é o ladrão de galinha. Aqui, esses 2 ladrões não são designados por esse termo, klepto. São designados por um outro termo, que significa que eles são ladrões com requinte de maldade. Ou seja, é aquele ladrão que antes de roubar, ele te amarra, te bate, te estupra, não sei o que, depois rouba. Ou então ele rouba e depois ele te mata. São ladrões com requinte de crueldade. Essas 2 figuras que estão do lado de Jesus, olha onde é que Jesus foi crucificado. São pessoas más, muito más. Só que num determinado momento, no meio da crucificação, acontece esse diálogo tão bonito que nós lemos agora. Mas eu queria acentuar o nosso querido Dimas, que é o bom ladrão. Na Idade Média nós colocamos esse nome nele, de Dimas, mas a palavra de Deus não diz se ele chama Dimas mesmo. Mas esse bom ladrão, ele tem 2 atitudes fundamentais que nos ajudam a ter Jesus como o Senhor da nossa vida. A primeira coisa é que quando ele diz, o ladrão mau insulta Jesus, o bom ladrão diz o quê? Ele diz, olha, ele não merece o que ele está passando. Nós sim merecemos. Aqui é uma atitude fundamental de humildade, sabe? Não se coloca acima dos outros, das outras pessoas. Isso aqui é tão difícil para nós, gente. Para o padre não sei para você. É tão difícil isso aqui para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo pisa a cabeça da soberba, do orgulho. Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente. Quem é a serpente? É o orgulho. Jesus veio na terra para nos livrar do orgulho, mas nós nos enchemos de orgulho. Às vezes na nossa vida, nós facilmente, principalmente quando nós estamos bem, ou se nós estamos em Deus, e Deus nos favorece, você se sente tão abençoado, e o risco que você corre quando você se sente abençoado, é de se sentir melhor do que o outro. Todo santo, por maior que seja, ele consegue se colocar abaixo. Porque a única coisa que nos livra da perversão do mundo é a humildade. A humildade de Nossa Senhora, é a humildade desse ladrão. E tanto foi a humildade dele de não se colocar acima dos outros, que ele ainda complementou: Senhor, se for da tua vontade, eu quero estar no teu reino junto contigo. E olha que bonito. Olha, eu não sou como esse ladrão. Graças a Deus no meu espírito humano não tem isso. Nem vontade de roubar e muito menos de fazer maldade com as pessoas. Eu sei que o seu coração também não. Nós somos muito melhor que esse ladrão. Somos muito melhores. Muitos de nós aqui, nós não somos assim, maus desse jeito. Mas se para um homem mau, nosso Senhor diz que vai estar no paraíso, porque esse homem soube ser humilde e reconhecer o seu lugar, é porque Deus está preparando um lugar para nós também. Há uma ideia de santidade, de perfeição. Essa ideia acaba com a nossa vida, porque às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim: Padre, eu não vou conseguir. Aí ela olha para a vida de um Padre Pio, por exemplo, né? E aí fala assim: Padre, eu não vou conseguir ser santo. Olha aí, como é que eu vou conseguir alcançar isso? É uma ideia de perfeição, de que você nunca vai errar. Se um homem como esse errou, imagina, e ele está no paraíso. O erro não define a santidade. O que define a santidade é a maturidade. Santidade é sinônimo de maturidade. É a medida que você vai aprendendo a lidar com as coisas da vida. Quando a senhora falou para mim assim: eu olho o Padre Pio e não vou conseguir ser santo, eu disse para ela assim: olha que interessante.
Você sabia que Padre Pio se apaixonou? Ela olhou assustada para mim. Meu Deus, mas ele é santo, não pode. Então o santo não se apaixona, o santo não pode. Falei, se apaixonou. Mas ficou santo porque soube lidar com a paixão dele. Aqui que está o segredo. Nós temos que tirar da nossa cabeça essa ideia de perfeição, que aí você luta para fazer tudo direitinho, quando olha para trás está deixando rastro, fazendo tudo errado. É o Senhor, é o relacionamento seu com o Senhor que vai te fazer santo, para você não cair no perfeccionismo. Não caia nisso. Declare que Jesus é o Rei da sua vida, porque aí sim Ele será o Rei do universo. Um instante de silêncio. Peça a graça de Deus de estar mais perto do Senhor. Quantos se afastam de Deus com uma ideia de perfeição que não existe? Vão embora da igreja, desistem do caminho. Peça a graça de Deus de você permanecer firme na unidade. Que você tenha coragem. Que você não tenha vergonha de fazer o sinal da cruz quando está num restaurante, quando está em algum lugar público. Que você saiba expressar a sua fé diante das pessoas. Professemos a nossa fé.